Bom dia, eu queria saudar os ouvintes da Rádio Vale e principalmente também os nossos jornalistas apresentadores, tanto o Ronaldo Tonê quanto o Tomás Pereira, e dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã, então, de terça-feira. Você O que está que eu... vendo o Toné. Eu estou aqui atrás das câmeras operando a Isso, mesa, Luiz. isso aí, perfeito, então tá. Mas os dois têm que ser saudados, né? Os dois Tá merecem ser certo. Obrigado, obrigado. corresponsáveis. Seja bem-vindo. Então, o que que eu quis dizer? Quando eu compareci aí a convite, então, do CDL, né? Eu acho que isso é algo extremamente importante que a gente fixe, né? A proatividade que o CDL teve, né, em buscar, né, mais esclarecimento, principalmente para os seus associados, né, os empresários da cidade aí. E aí também, em conjunto com um escritório de advocacia da cidade, o Sarmento Barata e Schroeder Advocacia, nós estivemos falando um pouquinho, então, sobre o que as empresas estão fazendo neste momento de transição tributária. E isso serve para mim, para ti, para todos nós, porque quando se fala em reforma tributária, a gente só pensa, não, isso é coisa de empresário grande, isso é coisa de quem tem um atacado grande, isso é coisa de um grande empresário rural. Não é. Nós tivemos agora e vamos ter a maior mudança tributária na tributação de consumo. E veja bem, não é só consumo de bens, é consumo de serviços também. Então, eu diria que todos os prestadores de serviço têm que ter muita atenção com o que a gente vai sofrer aqui a partir já. E olhem bem, tem muita gente boa dizendo que é a partir de 27. Não é, já começa agora. Em janeiro de 26, nós já vamos ter a incidência completa da CBS. O que é a CBS? Aquela contribuição que vai andar fagocitando, comendo o PIS e o COFINS que todos nós conhecemos de muito tempo. Então, aquelas contribuições PIS, COFINS, né, elas estão englobadas agora na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o nosso ISSQN, tão municipal, que todo mundo sabe o que é, e o nosso ICMS, que em qualquer compra aí, a gente, na hora de emitir a nota, está vendo ali o destaque dele, o ICMS e o ISSQN se fundem, olha bem, se fundem nesse novo IBS. E aí, nós temos agora um mega ente tributário criado, que é o Conselho Gestor do IBS, que chama-se todos os fiscais tributários de estados e todos os fiscais tributários de municípios, agora congregados nesse novo regime tributário que vai compartilhar dados e informações. Mas nós temos um problema, aliás, um ponto de atenção. Eu nunca digo que a questão tributária é um problema se a pessoa está bem assessorada e tem atenção ao que está acontecendo. Nessa virada do ano, que nem eu disse, começa a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui PIS e COFINS. Só que, e aí é que eu acho importante que vocês tenham isso presente, inclusive para difundir em outros programas, tá? A CBS e o IBS, por força de uma lei complementar da União, têm a mesmíssima base de cálculo. O que significa isso para quem está me ouvindo aí? Que aquelas informações que nós prestávamos para a União, aquelas informações que nós dávamos para o Estado do Rio Grande do Sul, para a Fazenda do Estado, e aquelas informações que nós dávamos para a Prefeitura Municipal de Cachoeira, todas elas agora vão ter as suas informações compartilhadas. Então, o nosso modelo de negócio muda radicalmente, porque nós vamos ter no Brasil uma integração das informações fiscais, troca efetiva desses cadastros. E agora, nós estamos sinalizados que as alíquotas que vão beirar o IBS e a CBS por volta aí entre 26,5% e 28%, esta é a carga tributária nominal que nós vamos ter hoje para pagar esses dois tributos. E onde é que está o reflexo, né? Eu sempre digo para o público que eu falo, as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender, mas qual é o reflexo no meu bolso? Qual é o reflexo na minha empresa? E eu sempre digo, o reflexo é agora, que nós temos daqui até o final do ano, nós fazemos o planejamento tributário do negócio, do seu negócio, do negócio do agro, do negócio da indústria, do negócio do comércio. Por quê? Porque nós temos que nos preparar para esse novo regime tributário. E eu vou dar aqui este ponto, eu acho que é importante. Todos nós, empresários,
vamos virar fiscais de todos nós empresários. Porque o creditamento que eu, empresário, vou ter ao comprar o tributo vindo de outra empresa, eu vou ter que verificar se aquele meu vendedor, empresa, ele literalmente pagou ou não pagou o tributo. Se ele não tiver pago o tributo adequadamente, eu não vou ter crédito na etapa seguinte. Então, este é que é o ponto essencial da reforma tributária. Todos nós, contribuintes, fomos transformados em fiscais, porque para o contador, que vai ser o grande parceiro junto com o advogado do empresário agora, ele vai ter que entender esse sistema, vai ter que ver o que ele compra com crédito, o que ele não compra com crédito. Vou dar um exemplo para ti aqui, ó. O MEI, todos nós sabemos, o microempresário, aliás, não só o MEI, ele tem uma tributação menor. Ele não dá crédito para o atacado, para o supermercado, na hora que o supermercado compra dele. Com a reforma tributária, ele vai dar. E aí eu pergunto para vocês, esse supermercado, esse atacado, esse lojista, ele vai comprar de microempresa ou não vai comprar de microempresa se ele não puder se apropriar do crédito? O nosso microempresário hoje tem um regime tributário que ele literalmente tem menos obrigações fiscais, a carga tributária desce, mas ele não passa crédito para a etapa seguinte. E aí eu pergunto, será que esse nosso lojista, esse nosso empresário vai continuar comprando do microempresário que não transmite crédito? Ou esse microempresário vai ter que buscar o seu contador, o seu advogado local aí, para fazer o suporte e dizer para eles como é que ele vai trabalhar nesse novo regime? Então, eu não estou aqui fazendo assim aquelas questões de alerta grosseiro. Eu tô trazendo a informação que de hoje até o final do ano é um momento central e ideal para que cada empresário possa contatar o seu advogado, possa contratar o seu contador e verificar junto ao CDL, porque nós deixamos material no CDL, assim como o colega contador que nos acompanhou lá também, para que cada um possa julgar o que verdadeiramente é importante para o seu negócio. Luiz Fernando, me permite aí, agradecendo novamente a gentileza dessa nossa conversa. Nós tínhamos visto as notícias de que haveria um período de transição. 2026 seria uma espécie de teste, depois é que seriam implantados o CBS e o IBS, né, até 2033. Isso está valendo ainda? Sim, nós temos um período de transição, que aí que é bom dizer. Por que eu digo que é até o final do ano? E agora eu vou esclarecer a todos para não restar dúvida, tá? A CBS começa a funcionar já na virada agora, de 1º de janeiro de 2026 já começa a funcionar a CBS, PIS e COFINS, o tributo federal, tá? Só que se nós prestarmos adequadamente as informações tributárias, eu estou dispensado de pagar, por quê? Porque eu vou compensar com os tributos que eu tenho hoje. Mas tem uma questão que eu tô alertando. As informações tributárias já vão ser passadas e o fisco vai ter toda a forma pela qual o meu negócio ele está estruturado. Vai acontecer a mesma coisa quando tivermos o IBS, que aquele 0,1% no primeiro ano eu vou deixar de pagar, desde que eu preste todas as informações. E aí o fisco de estado e o fisco de município, junto com esse mega órgão que está criado, que é o Conselho Gestor do IBS, é um órgão, não é um conselho qualquer, é uma autarquia federal que está sendo criada, tá? Que vai gerir todos os tributos de consumo do país, de estado e município, eles vão ter essas informações. E a novidade, doutor, é que eu vou trazer aqui, ó, o artigo 12 da Lei Complementar 214, ele diz que a base de cálculo da CBS e do IBS é a mesma. Olhe bem, tributo federal, tributo estadual e tributo municipal com mesma base de cálculo. Então, o que isso significa? Que as informações tributárias que eu vou passar para a União e que vão poder ser compartilhadas com estados e municípios, elas agora vão ter uma inter-relação dessas informações. Então, eu não posso ter dúvidas sobre a forma pela qual está sendo escriturado, e eu não posso ter dúvidas sobre a forma pela qual eu estou organizando o meu negócio, senão aqui na frente eu já vou ter problemas. Então, alertando, 2026 começa a pagar e a prestar informações para a CBS, eu deixo de ter que pagar financeiramente, posso me compensar
com os tributos federais se eu tiver prestado as informações adequadas, mas o fisco já vai ter as informações em poder deles, e em 27 a mesma coisa. O fisco de estado e município já vão ter as informações. Então, o meu alerta é o momento agora de estruturar as suas operações e ver se elas estão adequadas ao novo regime tributário. Esse é o momento em que os empresários precisam verificar se as suas operações estão adequadas. É o fim da guerra fiscal entre os estados, Luiz Fernando? Não tenha dúvida disso, porque as alíquotas vão ser nacionais, né? Os municípios não vão poder mais dar desconto no seu ISS. Nós vamos ter dificuldade, por exemplo, desses regimes tributários de estado, onde nós tínhamos benefícios fiscais, mas isso veio, em tese, justamente para extinguir essa guerra fiscal, ou seja... e mais uma questão que é relevantíssima para o comércio local. No futuro regime, o tributo vai ser cobrado no destino. Então, por exemplo, se eu sou aqui de Cachoeira e eu estou prestando um serviço ao município de Pelotas, por hipótese, antes eu me preocupava com o ISS de Cachoeira, agora eu vou precisar me preocupar com o ISS de Pelotas. Se antes eu comprava, olhe bem, algo vindo de Santa Catarina e eu tinha o interestadual de lá e pagava aqui só o DIFAL, agora vai ser todo ele a alíquota do estado do Rio Grande do Sul. Então, o tributo vai ser pago no destino. E isso é muito importante para as empresas que tenham esses regimes integrados de compra dentro do estado e entre os estados. E mais ainda, até para o agro aqui de Cachoeira, isso é importante. A nossa amada Lei Candir, amada entre aspas, né, porque não nos permitia receber todo o crédito das exportações, ela vai morrer com a nova lei. Mas o novo regime tributário, ele vai possibilitar acreditamento amplo. Então, os empresários do agronegócio precisam já planejar a sua execução, a sua organização, para não ser pegos de surpresa com o novo regime tributário, porque, em tese, para o pessoal do agro que esteja bem estruturado, o regime de creditamento é integral. Então, nós vamos ter mais crédito, mas, em compensação, vamos ter mais cuidados do ponto de vista dos nossos contratos. A base tributária vai aumentar. Então, será que a minha margem que eu estou vendendo é suficiente para poder, lá na frente, pagar o tributo ou eu vou ter que repassar? Mas se eu tiver contrato fechado a preço fixo, como é que eu vou repassar se o meu contrato não estabelece correções? Então, isso é algo que, desde a estrutura societária para a questão contratual, para a questão de cálculo do valor do tributo, eu alerto, é o momento daqui até o final do ano para fazer o seu planejamento tributário e verificar qual é o tamanho da incidência que nós vamos pagar efetivamente. Luiz Fernando, vale para todos menos alguns, né? Porque parece que nós temos algumas exceções. Nós vivemos no Brasil, né? Temos regimes diferenciados. Exato. Me parece aqui, por exemplo, que as empresas da Zona Franca de Manaus não vão ter as mesmas obrigações que o resto do país. Principalmente porque todo mundo está falando isso e vamos esclarecer. Vem esses dois novos tributos aqui, por exemplo, né? A IBS e o CBS, extingue-se, todo mundo está falando, extingue o IPI, tá? Mas eu quero só alertar, o IPI não foi extinto, ele passou, é uma firula jurídica, mas eu preciso esclarecer, ele passou a ser alíquota zero, mas ele não foi extinto, que nem os outros tributos serão paulatinamente. E a Zona Franca de Manaus trabalha muito com IPI. Então, ele está zerado, ele vai ter benefícios fiscais, mas vai se continuar aquele arranjo produtivo que está lá no Amazonas, né? Ele vai continuar a ter os seus benefícios e a forma de operar. Foi uma conquista, um lobby, né? Um lobby efetivo. O lobby não é pecado. Tá? Lobby é a defesa que se faz de relações governamentais junto ao Congresso. Se conseguiu se mostrar da importância daquele arranjo econômico e ele se manteve. Mas existem setores como o turismo que vão ter 60% de abatimento da nova carga. Então é momento do pessoal que tem esses empreendimentos verificar isso. Bares, restaurantes, os transportadores intermunicipais, existem sim saídas para que nós tenhamos uma menor carga tributária frente ao novo regime. Mas eu torno a dizer, a atenção não é fazer que nem a gente costuma dizer quando nós somos estudantes, que nós somos estudantes de última hora, da véspera da prova.
na véspera da prova, a gente consegue pegar o básico para poder passar. Na questão tributária, nós precisamos fazer o nosso planejamento tributário antecipado para verificar se a gente precisa fazer algum arranjo societário para conseguir melhorar isso, se eu vou precisar alocar serviços num outro CNPJ, se eu vou ter que ver a forma pela qual eu estou comprando e me creditando de cadeias de consumo ao longo e produção ao longo da minha etapa produtiva. Ou seja, é o momento agora. E principalmente, eu torno a dizer, o agroexportador, porque o agroexportador agora vai ter uma nova filosofia de creditamento e isso é importante estar preparado para precificar, para ver o seu contrato, para ver sua margem de lucro, para ver a forma pela qual vai se realmente viabilizar o seu negócio frente ao novo regime tributário. Luiz Fernando, tu falaste agora há pouco sobre os microempreendedores individuais. Bom, nós temos muitos MEIs, praticamente em todo o Brasil. Aí tu disseste assim, o MEI poderá acabar vendendo mais para grandes empresas, principalmente se ele se adaptar corretamente ao novo sistema. Explica um pouco mais, porque esses microempreendedores, nós sabemos que muitas vezes o custo de produção, o produto do MEI, torna-se mais barato, e aí o grande empresário pode, né, querer fazer negócios com os microempreendedores, desde que ele possa acreditar, não é, o imposto. É, isso aí. O que a gente precisa alertar, assim, né? Não só o MEI, mas a microempresa no sentido geral, né? Esse regime, né, que vem lá de 2007, né, que é o Simples Nacional e todas as suas vertentes, eu sempre digo isso, ele é a principal reforma tributária que o Brasil já teve, tá? Ele realmente caiu a carga tributária. Nós não temos dúvida com relação a isso. Esta reforma que está em andamento agora, nós não sabemos se ela vai cair a carga tributária, vamos ter que fazer conta. Aquela não, era explícita, se pagava menos. Só que nós tínhamos uma questão, ele era de monoincidência. Ou seja, eu calculava, pagava e não apurava crédito para a etapa seguinte. Então, vamos traduzir, numa cadeia de 3 fases, uma produz, gera crédito para a seguinte, que compra, produz, faz alguma melhoria, gera crédito para a seguinte, que vende. E aí, ao vender para o consumidor, não tem nenhum crédito, né? Mas ele conseguiu se apropriar disso e reduzir o seu pagamento. Quando eu compro de microempresa, eu não levo para dentro do meu regime de cálculo nenhum crédito, tá? Isso todo mundo já sabe. Só que agora, na reforma tributária, se possibilita que as microempresas consigam transferir crédito, mas elas vão ter que ter uma contabilidade e, eventualmente, uma integração com o seu lojista mais adequada. Porque pode ser que para o lojista, justamente para que ele reduza o seu tributo, ele queira comprar de empresas que deem crédito. Então, esse é o momento agora de conversar. O CDL está aí presente para isso, né? A sua presidente disse que vai estar apoiando frontalmente todos os empresários e, obviamente, quem é microempresa é um cliente em potencial do CDL. Então, não é terrorismo, mas é um alerta. É o momento agora de você se precificar. Porque imagina se a empresa, que é a microempresa, ela tenha um regime de fornecimento de 2, 3 anos para uma grande cadeia com preço fixo corrigido por um índice qualquer de indexação. Bom, quando vier a reforma e, eventualmente, quem eu estou vendendo queira que eu esteja adaptado a fornecer crédito da minha etapa, isso pode encarecer o meu produto final. E se vai encarecer o meu produto final, pode ser que a minha margem de preço não contemple este pagamento. Então, essas são as informações que eu digo que é o momento daqui até o final do ano da gente poder receber informações, verificar se nós somos contribuintes da CBS e aí se antecipar isso, ou já nos prepararmos para o ano de 27, quando o novo regime do IBS, que é ICMS e ISS, entram efetivamente em funcionamento. Mas o alerta geral é, procure, né, principalmente esses esclarecimentos junto ao seu organismo, né, de representação, junto também aí a parceiros locais que deram suporte à nossa ida aí, que é a SBS Advocacia, que está preparada também para isso, para que você tenha esse conselho, esse aconselhamento e a conversa entre
o contador, o advogado e o empresário nesse momento é muito importante.